Tem um outro destaque conectado a esse assunto que a gente estava tratando, porque as eleições municipais e a queda na popularidade fizeram com que o governo federal mudasse a sua estratégia e passasse a mirar nos eleitores conservadores. Agora o Planalto quer que seus ministros apresentem políticas públicas voltadas principalmente para a classe média. As apostas incluem estimular o crédito para micro e pequenos empresários, fomentar a exportação desses empreendedores e também de grupos que acabam produzindo algumas coisas para exportar para outros países, ampliar o programa Pé de Meia, que oferece bolsas a estudantes. A leitura no Planalto é que os programas estão muito concentrados nos segmentos de renda mais baixa, que o governo tem perdido a batalha em outras alas sociais. Além disso, o Executivo Federal planeja convidar um representante da Frente Parlamentar Evangélica para o comando de um ministério. Interlocutores do Planalto afirmam que a ideia é quebrar as resistências do segmento e aproximar o governo dos evangélicos. Vou começar essa com Luiz Felipe Dávila. Dávila, governo federal, tentando recalcular a rota, promover mudanças com o carro em movimento. Enfim, o que acha dessas ideias que o governo pretende implementar nos próximos meses, hein, Dávila? O governo deveria aprender com a eleição nos Estados Unidos que maquiagem não resolve nada. Maquiagem não traz voto. As pessoas estão cansadas de charlatanismo, as pessoas querem convicção de verdade. Então, assim, ou o presidente tem convicção de verdade e vai mudar de postura, ou o presidente vai ficar atuando essa ala do seu partido que odeia os conservadores. Sabe, você lembra de uma intelectual do PT, uma tal professora lá na USP, que falava assim: eu odeio a classe média. Agora ele quer agradar a classe média. Como é que vai fazer isso? Me conta. Como é que vai fazer isso? Com que política? Com essa política assistencialista, com a política identitária? Não, a classe média quer ter, sabe, uma família normal, a classe média quer ter capacidade de prosperar, estudar, a classe média acredita no mérito, a classe média acredita em Deus. Nada do que essa esquerda acredita. Então, não adianta fazer maquiagem. Vamos aqui colocar o evangélico no governo para achar que isso aqui vai nos aproximar dos conservadores. Não. Toda essa pauta do governo, ela é anticonservadora. É uma pauta anticonservadora. É uma pauta que não está alinhada com as aspirações, com os valores, com os princípios e com os temores das pessoas da classe média e principalmente da classe média conservadora. Então, não perca tempo com maquiagem. Ou mude de atitude ou continue acreditando que essa pauta identitária vai trazer algum tipo de benefício político em 2026. Esse vídeo que você se referiu, Dávila, de 2013, mas até hoje ele roda por aí, viu, nas redes sociais. Se tornou, na verdade, um clássico, né? Ela fica brava, né? Fala, eu odeio a classe média é brega, não sei o que lá, enfim. Qualquer um que procurar vai conseguir achar. Não, e percebam quem é que estava ao lado dela, inclusive. Você, Roberto Mota, governo quer o voto dos evangélicos e também da classe média e elenca aí uma série de medidas que possivelmente serão implementadas. Isso me lembra o caso daquele esquerdista radical, né, que quando virou candidato resolveu ir à missa. Vocês lembram disso? Convencendo um total de 0 pessoas. Acho que nem ele mesmo ficou convencido. Ele deve ter sentido por dentro uma vergonha enorme. A maioria dos esquerdistas, quando fala de conservadorismo, não tem a menor ideia do que está falando. A gente já falou sobre isso, né? A essência do conservadorismo é a chamada política da prudência. É você fazer mudanças com cuidado. É você usar aquilo que você sabe que já funcionou, que já deu certo, como, por exemplo, prisão dura para criminosos. O conservadorismo é você evitar fazer experiências com coisas importantes que podem ter um impacto grave em todo mundo, como, por exemplo, a liberação das drogas. O conservador, ele é antirrevolucionário, porque o conservador prefere a evolução. O esquerdista quer a revolução. Botar todo mundo no paredão,
mudar o nome dos dias da semana, o nome dos meses, criar uma revolução estatal. Eles fizeram tudo isso da Revolução Francesa. E aí começar tudo de novo. O conservadorismo valoriza e respeita as tradições, aquilo que nós herdamos dos nossos antepassados. Eu vou encerrar citando uma frase do compositor Gustav Mahler. O conservadorismo não é a adoração das cinzas, mas sim a preservação do fogo. O objetivo da atual administração federal, mirando inclusive o eleitor conservador. Dentre as medidas, Beraldo, crédito para micro e pequenos empreendedores, fomentar a exportação de empresários desses grupos e também ampliar o programa Pé de Meia, que oferece bolsas a estudantes. Acha que pode dar certo? O tal eleitor conservador pode se deixar seduzir por essas movimentações? Caniato, sabe que eu, quando comecei a gravar vídeos e dar minha opinião sobre temas do cotidiano da política e da economia e postar na internet, o primeiro vídeo que eu gravei que viralizou, teve lá centenas ou talvez, sei lá, mais de 1 milhão de visualizações, foi um comentário que eu fiz a uma fala do então candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aonde ele dizia que a classe média era o problema do Brasil, que era um absurdo a classe média ter 2 carros, 2 TVs, que era um desperdício e tal. Então, como é que pode? Você veja a falta de convicção na política brasileira. Como é que pode alguém se posiciona desta forma e aí vence a eleição e, de olho na eleição seguinte, joga no lixo a sua convicção e faz qualquer negócio para manter-se competitivo na disputa eleitoral? Isso, para mim, é uma tristeza, porque é um sintoma de uma doença da política brasileira que vai deturpando a opinião verdadeira das pessoas, vai enganando o eleitor, porque não há nada de verdade nisso. As posições adotadas, historicamente, não apenas pelo presidente da República, mas também pelo seu partido, vão na contramão disso. E eles têm uma outra bandeira, que é a bandeira do assistencialismo, que criou uma dinâmica econômica no Brasil, onde uma parte significativa das famílias brasileiras hoje vive do Bolsa Família complementado por algum tipo de trabalho que, em geral, é eventual. Então, é um bico aqui, outro acolá, mas ele não quer um emprego formal e isso acontece de forma cotidiana. As pessoas recusam um emprego formal porque não querem perder o benefício. Não há porta de saída para o Bolsa Família. Programas de assistência social têm que ser para resolver um momento de aflição daquela pessoa e não uma estratégia de vida, que foi o que se tornou no Brasil. E as pessoas ainda pegando esse dinheiro e apostando no jogo do tigrinho, apostando nas bets. Quer dizer, deu tudo errado nessa estratégia de cuidar dos mais pobres. Não deu certo, está claro, por todos os números aí envolvidos, toda a dinâmica que se estabeleceu. Agora querem apelar à classe média? Realmente não faz nenhum sentido. E eu acho que não tem mais bobo nessa história para cair em conversa fiada de pré-candidato à presidência, Canela. Só para arrematar, para fechar esse assunto, Dávila, você trouxe o exemplo do presidente do Chile há pouco, um político de esquerda, mas que implementou uma série de mudanças que vão, se não na contramão, mas fogem daquela agenda tradicional dos movimentos progressistas. Você não acha que, de certa maneira, pegando esse seu exemplo, lideranças progressistas do Brasil não poderiam implementar coisas que deram certo em administrações liberais, conservadoras? Ou você acha que, no fundo, a questão ideológica acaba preponderando? Não, eu espero que uma parte da esquerda sensata faça isso. Mas essa esquerda que está no governo
pode esquecer, Candidato, não tem a menor chance dessa esquerda que está no governo fazer alguma mudança nesse sentido de moderação, reconhecer a virtude no outro. Essa esquerda que está no poder vive da polarização do radicalismo político. Ela quer, sim, acusar a direita de ser os fascistas, os golpistas. Não tem nenhum gesto que vai fazer de reconhecimento que algo de bom pode ter sido feito do outro lado. Por exemplo, eles jamais reconhecerão a herança bendita que o Paulo Guedes deixou na economia e que parte do que eles estão colhendo hoje de retomada do crescimento econômico, do baixo desemprego, foram reformas feitas nos governos Bolsonaro e Temer. Eles jamais vão reconhecer isso. Então, é uma questão atitudinal, é uma esquerda ancorada no passado, que não progrediu e não quer progredir, porque tem medo de fazer um gesto ao outro lado e esvaziar completamente a sua posição política e suas propostas. Então, essa esquerda não vai funcionar. Mas eu espero que uma esquerda sensata venha aí pela frente para resgatar essa bandeira mais de entender as virtudes do que... O Tony Blair na Inglaterra é um típico. Reconheceu o que foi feito no governo Thatcher, que era um governo conservador, e falou, nós vamos daqui para frente, e não ficar revisitando o passado e desfazer o que o governo passado fez. Mas essa grandeza não existe num governo que diz que odeia a classe média e que gasto é vida.